Bomba! Escândalo envolvendo Lulinha e Marcola, o braço direito de Lula, coloca o governo em xeque e o clima é de tensão em Brasília. Pessoal, acaba de acontecer. O que acabou de acontecer hoje pode mudar completamente o cenário político nacional e o detalhe mais grave sobre essa bomba envolvendo a alta cúpula do governo quase ninguém percebeu. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te revelar como essa suposta ligação nos bastidores do poder pode comprometer o governo Lula a partir de agora. A gente começa o nosso giro de notícias de hoje, pessoal, justamente com a notícia aqui que o Lula não consegue mais dizer que não sabia sobre o escândalo envolvendo Lulinha, Marcola e a lobista Andréa Roberta Luxinger. Então, pessoal, está cada vez mais difícil do Lula fugir disso. Então, na reportagem de hoje, a gente traz aqui justamente a dificuldade do governo Lula, né, justamente em enfrentar esse escândalo, né, pessoal, de corrupção e também tráfico de influência que está acontecendo no núcleo mais íntimo, pessoal, do seu governo, que ficou escancarada na terça-feira passada, onde em um evento que ele mesmo se ofereceu aos jornalistas para falar, foi indagado sobre revelações devastadoras envolvendo principalmente o Lulinha em negócios milionários no seu governo e simplesmente ele deu as costas, pessoal, e caiu fora das perguntas. Foi constrangedor. Pensava estar em um ambiente controlado, com perguntas controladas, como ele sempre faz, só que não estava. Falar nisso, se eu não me engano, é amanhã, quinta-feira, que o Lula vai no Jornal Nacional, na sabatina. Será que ele vai ser também questionado como o Zema foi? Será que ele vai ser questionado sobre Lulinha, sobre Roberta, sobre Careca do INSS? Sobre Marcola? Será, pessoal? Será que ele vai levantar do Jornal Nacional da cadeira e vai sair, que nem ele fez com os repórteres? Né? Isso eu gostaria muito de ver. Vamos ver se a Renata Vasconcelos e o César Tralli agirão como leões que eles foram contra o Zema, né? Até contra o Caiado. Vamos ver se com Lula eles serão assim. Ou farão que nem o Bonner fez na entrevista, dizendo que o Lula não deve nada à justiça e a ninguém. Vamos ver, tô louco para ver essa matéria. Pessoal, o Lula, ele condiciona a presença em eventos e entrevistas como definem seus assessores a ambientes controlados, sem riscos de surpresas nem perguntas constrangedoras. Nos bastidores, a falta de resposta convincente sobre o escândalo é vista como a principal razão para Lula fugir do debate da Band. Quando Lula foge de perguntas sobre o próprio filho e seus amigos de décadas, o discurso de não haverá privilégio soa mais como uma lorota. O Lula já tentou a tática do não sabia, mandou Lulinha provar a inocência, mas não consegue dizer, olho no olho, que nada tem com o esquema. Tá aí, pessoal, me diz o que você acha nos comentários. Próxima notícia que a gente traz aqui, pessoal, é justamente mantendo essa linha do Lula e o PT, né, que quer que o Lula endureça o tom com Lulinha e também com Marcola. Vamos entender aqui a reportagem do Estadão. Vamos lá. O presidente Lula foi orientado a adotar um tom mais duro para se descolar das investigações da Polícia Federal envolvendo seu filho Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Em nova tentativa de blindar Lula, coordenadores da campanha petista têm pedido a ele que diga com todas as letras que nenhum pai pode ser responsabilizado por ações de filhos maiores de idade. É, na prática, uma nota acima do genérico doa quem doer,
usado pelo presidente. Apesar da pressão, Lula ainda resiste, sob o argumento de que não pode parecer que já condenou seu filho mais velho. Suspeito de praticar tráfico de influência no governo em sociedade com a lobista Roberta Luxinger, Lulinha responde a 3 inquéritos e virou o principal personagem de uma queda de braço entre a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal. Diante da resistência do presidente em fazer uma inflexão mais forte no discurso, a campanha do PT vive momentos de impasse. O endurecimento do tom, porém, é visto como necessário para que o potencial escândalo não contamine a candidatura ao 4º mandato. A ideia é que Lula assuma uma posição mais firme na entrevista ao Jornal Nacional, marcada para quinta-feira, véspera do início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Enquanto isso, o PT se encarrega de cobrar explicações do senador Flávio Bolsonaro, que é o principal adversário do presidente, pelo pedido de 24 milhões de dólares, hoje o equivalente a cerca de 134 milhões de reais, feito por ele a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Antes de ser preso, Vorcaro fez repasses que totalizaram 61 milhões de reais, e Flávio sustenta até hoje que o dinheiro foi para financiar o filme Dark Horse, um longa-metragem sobre a vida de Bolsonaro, que até hoje não saiu do papel. O tema Lulinha entrou nas reuniões do presidente com... Não saiu do papel, pessoal. O filme está pronto. Já foi aprovado pela Ancine. Só falta exibir. O que não saiu do papel? Para você ver, pessoal, como tem que ter muito cuidado com o tipo de notícia que você ouve, com o tipo de narrativa que é criada. Aqui está o filme já está pronto, já foi aprovado pela Ancine, já está pronto para ser exibido no cinema. E ela diz que não saiu do papel o filme. Como pode ser isso, pessoal? Então, é muita desinformação, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Coordenadores de sua campanha nesta segunda e terça-feiras. Até agora, Lula concordou com uma parte da estratégia planejada, demarcar diferenças de comportamento entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro no que diz respeito a como proceder em relação a denúncias contra os filhos. Na prática, tudo o que o petista vem dizendo tem o objetivo de fazer um contraponto com Bolsonaro, que numa reunião ministerial de 22 de abril de 2020 chegou a afirmar que iria interferir onde precisasse para proteger sua família. Pesquisas qualitativas e monitoramentos de redes sociais feitos pelo PT indicam que as investigações da Polícia Federal sobre a atuação de Lulinha e do ex-chefe de gabinete Marcola têm desgastado cada vez mais a imagem do presidente. As acusações contra Marcola, aliás, são vistas no Palácio do Planalto como ainda mais graves do que as apresentadas até agora contra o filho de Lula. Cientista político, Marcola tinha controle sobre toda a agenda de compromissos do presidente, participava de reuniões do governo e era uma espécie de grilo falante ali. As denúncias contra ele atingem a antessala de Lula. Dizendo estar decepcionado, Lula não vai mais defender Marcola como fez no último dia 5, quando tentou arranjar uma desculpa para as acusações contra o ex-auxiliar. Quem aqui nunca pediu um empréstimo para um amigo? Perguntou ele em reunião com integrantes do PSOL e da Rede. Quando o amigo é um lobista envolvido no esquema fraudulento contra o INSS, contra os idosos do Brasil, será mesmo, pessoal? Será que realmente quem nunca pediu um empréstimo a um amigo, né? Então, piorar a situação, nos últimos dias a campanha do PT recebeu informações de que o PL de Flávio vai insistir em vincular a imagem do líder do PCC, Marcos Williams Erbas Camacho, também apelidado de Marcola, ao ex-chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro. O TSE já determinou a remoção de publicações neste sentido em diversos perfis nas redes sociais, mas o PL deve insistir nessa toada. Como se vê, há muitos problemas pela frente no cenário político. No decorrer da campanha, Lula vai intensificar a pregação pelo voto útil no primeiro turno para derrotar o bolsonarismo. Antes, no entanto, ele precisa diminuir drasticamente seu alto índice de rejeição, hoje na casa de 50% em quase todas as pesquisas. E, atualmente, o discurso da Frente Ampla, usado em 2022,
soa como coisa do passado. Para ler a minha coluna na íntegra, Aí, acesse... pessoal, me diz aí o que você acha nos comentários. Será que o Lula vai conseguir realmente ganhar em primeiro turno com tudo que ele anda fazendo no governo desde há 4 anos, pessoal? Será mesmo? Será que as pessoas terão coragem na hora de votar, de marcar o 13 na urna, né, para votar no Lula de novo, vendo como o país está indo? As maiores varejistas do Brasil, pessoal, quebrando, milhares de empregos. Olha a Casas Bahia, pessoal. Olha isso, uma empresa do porte da Casas Bahia, né, quebrando literalmente a maior petroquímica do Brasil, a Braskem, quebrando. Pessoal, entre outras tantas empresas em recuperação judicial, isso são as grandes que ainda têm algum fluxo de dinheiro, mas e as pequenas que quebraram, que não tinham acesso a crédito, a recuperação e a coisa do tipo? Como é que fica? Então tá aí, me diz o que você acha nos comentários. Próxima notícia aqui, pessoal, a gente vê o Lula recebendo o Mota e o Alcolumbre em almoço reservado no Alvorada. Está a todo pano tentando prolongar a sua vida no governo. Então, pessoal, o Lula recebeu hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Segundo o que apurou a coluna, o encontro foi realizado em um almoço reservado no Palácio da Alvorada, residência do presidente. Ainda de acordo com fontes, a reunião teve como objetivo destravar e alinhar a votação de projetos considerados estratégicos pelo governo antes do encerramento do ano legislativo. Lula pretende aproveitar a semana de esforço concentrado do Congresso Nacional, entre 31 de agosto e 4 de setembro, para avançar com a votação das propostas consideradas prioritárias pelo governo, entre elas a PEC da 6x1 e da segurança pública. Me diz aí o que você acha nos comentários. Aproveita que chegou até aqui, a gente tá com aquela meta de 100 mil inscritos no canal. Então dá o like, se inscreve, habilita o sininho na confiança. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.